O fim dos anos 60 marcou uma revolução no mundo automotivo. O Lamborghini Miura havia inaugurado a era dos supercarros, mas à medida que os anos 70 se aproximavam, a Lamborghini viu a concorrência se mexer para acompanhar a tendência gerada e começaram a pensar em um sucessor para o Miura. Eles sabiam muito bem que precisavam ir além do sucesso e de tudo que o Miura havia representado. Ferruccio Lamborghini queria algo que não apenas superasse o Miura em desempenho, mas que fosse tão impactante visualmente que deixasse o mundo inteiro sem palavras. Assim nascia a ideia de um novo carro. Um carro que não apenas olhava para o futuro, mas que sim parecia ter vindo do futuro. Esse carro seria o Lamborghini Countach. O projeto futurista Countach LP500. A tarefa de criar um sucessor para o Miura caiu novamente nas mãos do estúdio Bertone, com Marcello Gandini no comando. E não vamos fazer aquela piada novamente, ela foi horrível. Enfim, Gandini já havia sido responsável pelo Miura, mas agora tinha carta branca para ousar. O Countach LP500, apresentado em 71, era diferente de tudo já visto. Gandini havia abandonado as formas suaves do Miura e criou assim uma carroceria em formato de cunha, com linhas retas, afiadas e angulares. O protótipo tinha apenas 1,07 metros de altura, o que bate na cintura de uma pessoa adulta. E como se não bastasse o desenho futurista, Gandini ousou ainda mais ao criar as famosas portas de abertura vertical, mais conhecidas hoje em dia como Lambo-Doors, já que elas se tornariam um dos símbolos eternos da Lamborghini futuramente. O carro parecia uma nave espacial se comparado a outros carros convencionais da época. O chassi era um monocoque tubular de aço projetado pelo Paolo Stanzani, com subestruturas dianteira e traseira integradas para sustentar a suspensão duplo A. Essa configuração garantiu rigidez e estabilidade, mas também trouxe novos desafios para a refrigeração, pois o protótipo usava um V12 de 5 litros posicionado atrás do motorista. Para enviar potência ao eixo traseiro, a Lamborghini desenvolveu uma solução única. O câmbio manual de 5 marchas instalado à frente do motor, praticamente dentro da cabine, e tinha um eixo cardan atravessando o carro até o diferencial traseiro. Essa configuração otimizava a distribuição de peso e encurtava os cabos do câmbio, melhorando assim a precisão dos engates. Era uma obra-prima de engenharia e ousadia, mas a confiabilidade do protótipo era tão baixa que o LP500 nunca sobreviveu. Inclusive, um protótipo foi destruído em testes de colisão. Do conceito à realidade. Countach LP400. Quando chegou à produção no ano de 1974, o Countach LP400 já havia passado por inúmeras revisões técnicas. O motor, primeiramente apresentado com 5 litros, foi reduzido a um V12 4.0, com um comando duplo de válvulas no cabeçote e 6 carburadores Weber. A potência? 375 cavalos a 8.000 giros. O chassi tubular tinha ficado um pouco mais leve, porém ainda assim extremamente rígido para suportar a carroceria de alumínio. A suspensão independente nas 4 rodas, molas helicoidais e amortecedores telescópicos, garantindo comportamento afiado em curvas, ainda que difícil de domar em alta velocidade. A refrigeração ainda era um dos maiores problemas. O motor esquentava absurdamente e as entradas de ar originais não davam conta. A solução foi improvisar grandes entradas NACA nas laterais e aberturas adicionais na carroceria. Entradas NACA quais são entradas de ar de baixo arrasto
e elas criam vórtices que reduzem a pressão estática e aumentam o fluxo de ar. Esse detalhe funcional importante acabou também virando parte da identidade visual do Countach. Outro aspecto curioso foi a solução para a péssima visibilidade traseira, o famoso periscópio, uma canaleta no teto conectada ao retrovisor interno que refletia a visão da minúscula janela traseira, e que, apesar de ter sido uma ideia engenhosa, essa solução foi abandonada depois de poucas unidades fabricadas porque ela não tinha a eficácia esperada. E em termos de desempenho, o LP400 atingia um 0 a 100 de 5.4 segundos e velocidade máxima perto dos 300 km por hora, que para o ano de 74 era algo simplesmente insano. O carro que parecia impossível tinha acabado de se tornar realidade. Ele era baixo, agressivo e radical em cada detalhe. A imprensa especializada ficou dividida. Alguns chamavam de obras de arte e outros diziam que era insano e impraticável. Porém, naquela época todos concordaram com uma coisa: nada no mundo se parecia com o Countach. A evolução constante. Ao longo de sua vida de produção, o Lamborghini Countach nunca parou de evoluir. No ano de 1978, surgiu o Countach LP400S, esse com novos pneus mais largos desenvolvidos especialmente para ele pela famosa Pirelli, sendo 205/50/15 na frente e 345/35 continuando 15 na traseira. Na época, eles eram os pneus mais largos já vistos. Para acomodá-los, a carroceria ganhou alargadores de paralama e novas bitolas. Esse carro também tinha como opcional um enorme spoiler traseiro, que, de forma irônica, piorava a aerodinâmica do carro, mas o deixava ainda mais agressivo visualmente. Nos anos 80 veio o LP500S, com um motor ampliado para 4.7 litros e 375 cavalos, mas com ajustes no torque, que vinha em giros mais baixos, deixando o carro mais usável no dia a dia. No ano de 85 chegava o lendário 5000 4-válvula, com cabeçotes de 4 válvulas por cilindro e carburadores Weber posicionados no topo do motor, aumento de cilindrada para 5 litros e potência na casa dos 455 cavalos. Ele era de fato um monstro difícil de domar, mas absolutamente fascinante. Já no ano de 88, para comemorar os 25 anos da Lamborghini, foi lançada a versão final, o Countach de 25º aniversário, com melhorias na refrigeração, acabamento refinado e linhas atualizadas por um jovem engenheiro que, anos depois, ficaria conhecido por fundar também uma empresa de carros. Seu nome? He is Horacio Pagani. Oh, really? Himself. Exatamente. Era o próprio Horácio Pagani. Enfim, a versão de aniversário seria a mais produzida do Countach, com suas 657 unidades, mas também a mais polêmica, já que existiam fãs que achavam essa versão do Countach exagerada demais. Porém, não havia como negar, o Countach havia se tornado um ícone dos anos 80. O desempenho e a experiência ao volante. O Countach era sem dúvida brutal. A embreagem exigia força bruta,
O câmbio tinha engates duros e a visibilidade traseira era praticamente nula, motivo pelo qual manobrar o Countach exigia uma manobra lendária: abrir a porta e sentar no batente, olhando para trás com o corpo para fora do carro. No limite, porém, era um carro inigualável. O chassi tubular oferecia rigidez surpreendente. A suspensão independente segurava os pneus colossais no chão. E o V12 aspirado rugia de forma linda até as 8.000 rotações, entregando assim uma experiência de condução visceral. O Countach 5.000 4-válvula, por exemplo, acelerava de 0 a 100 em 4,9 segundos e também atingia uma velocidade máxima de 298 km por hora. Números comparáveis aos melhores supercarros dos anos 80, como a Ferrari Testarossa e o Porsche 959. Mas, mais do que números, o Countach transmitia uma sensação única. Ele parecia indomável, quase um touro furioso, exigindo o respeito absoluto do motorista. O legado do Countach, o supercarro definitivo dos anos 80. O Countach definiu a estética dos supercarros por décadas. Lambodors, proporções extremas, largura absurda e presença de pôster obrigatório nos quartos dos adolescentes nos anos 80. Ele não era um carro racional, tampouco perfeito, mas tornou-se um símbolo cultural. Apareceu em filmes, foi capa de revistas, estrela de videogames e referência eterna da Lamborghini. Mais do que um sucessor para o Miura, o Countach foi a consagração da Lamborghini como criadora de máquinas que não apenas correm, mas que parecem desafiar a própria lógica. Ele não foi apenas um automóvel, foi um manifesto em alumínio, aço e couro, provando que os carros podem ser tão ousados e radicais quanto a imaginação permitir. E até hoje ele permanece como o supercarro definitivo dos anos 80 e talvez o mais icônico de todos os tempos. Fala pessoal, tudo bem? Vitor aqui. E aí, gostaram de aprender sobre o Countach hoje? Se vocês gostaram, deixa o like aí, fortalece o nosso trabalho aqui no YouTube. E outra, importante também, se vocês puderem, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês estão achando do nosso trabalho aqui no YouTube. É muito importante a gente estar acompanhando para ver se vocês estão curtindo aí o nosso trabalho. Beleza? Semana que vem eu vejo vocês aqui de novo para a gente falar de um carro que não é tão falado na comunidade hoje em dia. Não é considerado o pai das Baby Lambos, mas na época era um esportivo mais de entrada da Lamborghini. A gente vai falar do Lamborghini Huracan, beleza? Vejo vocês na semana que vem. Valeu!